Boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar a iniciativa da PFDC, na pessoa da doutora Gilda Carvalho, com quem eu venho estabelecendo um diálogo interessante, a respeito da questão do acesso às informações públicas. Agradecer a presença de vocês e agradecer também a nossa coordenadora da mesa por essa tarde. Bom, o tema que me foi proposto, como foi uma metodologia já estabelecida, pelos organizadores do evento, se refere, então, a um comentário dos artigos 23 a 26, do 29 ao 30, da Lei 12.527. Eu gosto de, alguns trabalhos que eu tenho publicado, artigos relacionados ao tema, eu gosto muito de lembrar essas afirmações, uma já ainda no século XVIII, do filósofo Kant, que todas as ações referentes ao direito de outros homens, cujas máximas não são compatíveis com a publicidade, são injustas. Um texto que ele escreveu denominado Para a Paz Perpétua, onde ele questiona o sigilo, sob diversas formas, sob diversos pretextos, sob diversas argumentações que os Estados tentam impor à sociedade. E outra também interessante, mais recente, de dois pesquisadores que trabalham na área da ciência da informação, que fala sobre a questão do segredo. A partir do momento em que existe um segredo, uma divisão opera-se entre aqueles que o detêm e os outros. Essa divisão instaurando, de fato, uma dinâmica de poder que congela a comunicação, pondo fim ao princípio da indistinção. O segredo é um obstáculo à comunicação, pois produz uma zona opaca, um conjunto de objetos pretensamente passíveis de escapar à comunicação, à difusão, às trocas simbólicas. O segredo não facilita a comunicação, pois ele define um conjunto de objetos de informação que escapam à comunicação. Esse texto, que faz parte do livro relacionado às ciências da informação e da comunicação, vai bem ao encontro do que foi dito pelos dois colegas que me precederam nessa manhã sobre a necessidade, o que faz, que faz do homem o que ele que se concretiza no ato comunicacional. E esse ato, então, ficaria prejudicado quando nele se interpõe a presença do segredo. Então, de antemão, eu vou comentar mais à frente. Eu tenho críticas, evidentemente, ainda, algumas observações em relação à lei, mas isso não impede que eu reconheça que a existência dessa lei, ela, de fato, representa um avanço, do que se tem em relação ao acesso às informações e, sobretudo, o que ele, embora não se diga, quando a gente fala de informações, é bom que a gente lembre, acho que o diretor do Arquivo Nacional vai falar isso até com mais propriedade, a gente está falando de informações contidas em documentos de arquivo, sejam eles, não importa em qual suporte seja, porque é somente os documentos de arquivo que necessitam de uma legislação. Não há necessidade de legislação para se aceder aos livros ou qualquer outro documento. Então, a gente fala genericamente de informações, mas o que de fato a gente está falando são informações contidas em documentos de arquivo. Bom, vocês têm a lei, mas para ser bem objetiva em relação ao tema que me foi proposto, eu reproduzi aqui os artigos que me foram designados para refletir um pouco aqui com vocês.
Então, os artigos que estão compreendidos, né, na seção 2 da lei, que é da classificação da informação quanto ao grau e prazo de sigilo. E aqui temos, então, uma série de considerações, né, de definições, que, como diz o artigo 23, são considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais. Esse item aqui, a vocês que talvez estejam acompanhando, ou acompanharam um pouco todo o caso do Wikileaks, a gente já viu que tudo isso, que na verdade as informações relacionadas produzidas, né, no âmbito das relações internacionais, ela já tem tomado um outro rumo, né, que não é suficiente uma lei que diga que esses documentos estarão protegidos. O inciso 3, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. O inciso 5, possam prejudicar ou causar riscos a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Sétimo, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou, inciso 8, comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionados com a prevenção ou repressão de infrações. No geral, todos esses incisos que estão previstos aqui, se a gente for se ater a comentar cada um deles, a gente vê que existe e existirá uma margem muito grande para a subjetividade, né, quando se tratar de classificar essas informações. O que eu posso dizer o que eu considero que vai colocar em risco a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional? Quem que vai definir isso? Então, não vou dizer aqui para vocês que a gente que eu tenho uma proposta de reformular. Eu só queria alertar que, mesmo a lei existindo, a responsabilidade de dizer que conjuntos de documentos estão enquadrados na categoria de que vão pôr em risco a defesa e a soberania nacional, vão entrar em conta uma série de fatores, inclusive fatores conjunturais. Recentemente, na verdade, a lei de arquivos mesmo, na França, que foi aprovada em 2008, por exemplo, como resultado de uma conjuntura do terrorismo internacional, tem um artigo que coloca como incomunicáveis quaisquer documento que sejam passíveis de fabricar bombas, que possam ser objeto de prática de terrorismo. Então, esses documentos são incomunicáveis. Então, é bem evidente que esse artigo ele é resultado, né, foi logo depois, a gente está no contexto do 11 de setembro, e toda a conjuntura que a Europa vive em relação ao terrorismo. Então, a legislação, ela absorve muito a conjuntura política, né? E todos os outros documentos relacionados aos documentos que são resultado de transações, de negociações no âmbito, por exemplo, do Ministério das Relações Exteriores,
Também, eu acho que fica, embora a lei exija que o sigilo, né, ele seja justificado, sempre se haverá uma maneira de justificar o sigilo. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, da mesma forma, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Se a gente lembremos do caso do plano Collor, né, na época que o confisco da poupança ninguém ficou sabendo, evidentemente, de todos os planos que e isso poderia ter sido alegado que a não comunicação, né, do que o governo ia fazer iria pôr em risco a questão da estabilidade, né, econômica, financeira ou monetária. Prejudicar ou causar riscos a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas. Então, precisamos saber o que seriam as operações estratégicas das Forças Armadas para saber que conjuntos de documentos, de fato, não podem ser consultados porque colocariam em risco essas ações. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico. Claro, isso aqui é bem um inciso que tem muito a ver com propriedade intelectual, com patentes. Isso é algo que as legislações têm sobre isso, né? Põe em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Eu vou comentar isso mais à frente, porque isso tem algo que é específico sobre o presidente e o vice-presidente. Eu acho que do meu ponto de vista, esse inciso ele seria desnecessário no âmbito da lei. Comprometer a atividade de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionados com a prevenção ou repressão de infrações. Isso, o mundo todo, a gente sabe que tem, né, das operações que estão... Que o Estado, né, enquanto abstração, seja os governos estaduais, municipais, tem quando se tratam de investigações, né, não é algo específico da nossa lei. O artigo 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. E aqui, então, a gente tem os prazos máximos, ultrasecreta, de 25, secreta e reservada. E isso eu já escrevi, algo que eu fiquei surpresa de essa lei ter mantido esse parágrafo 2º. Do que eu conheço de legislação, eu não conheço nenhuma legislação que tenha um parágrafo ou um artigo específico com esse teor. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Logo quando o projeto ainda estava tramitando, eu escrevi alguns artigos sobre isso e fiquei surpresa disso ter aparecido no projeto inicial, e mais surpresa ainda quando eu vi que ele, de fato, que a lei aprovada finalmente manteve esse parágrafo pelo ineditismo e pela centralidade que se dá à figura do presidente, né, e do vice-presidente da República e seus familiares. Como eu falei antes, que as leis elas são também fruto da conjuntura, eu não consigo, a minha hipótese primeiro para a inserção desse parágrafo, depois para a manutenção, eu acho que ele tem muito a ver com o episódio dos cartões corporativos. Essa é a minha... Quando você teve, né, o que se falou à época, vazamento de informações sobre os gastos pessoais do então presidente da República, que ninguém pode saber,
por que ninguém poderia saber à época que o cartão corporativo, em que o presidente e o vice-presidente ou seus familiares, no que eles usaram, né, o gasto que foi feito efetivamente com os cartões corporativos. Então, eu acho que eu considero que talvez esse episódio tenha sido extrapolado para outras possíveis ações do presidente e do vice-presidente. E a extensão, lógico, o parágrafo 3º é uma extensão, né, da possibilidade de prazo, então isso aqui não tem muito. E o parágrafo 4, isso aqui também é algo que, na verdade, é um produto, de fato, de negociação para que se ponha um termo final aos prazos de classificação de documentos, não tem muito o que dizer sobre isso. O parágrafo 5º, né, para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado e o prazo máximo de restrição de acesso ao evento que define seu termo final. Então, eu acho que o que vai estar dentro da lei que poderá contrabalançar essa grande margem de subjetividade que se pode ter ao se considerar o que é grave ou não, o que põe em risco ou não a segurança da sociedade, do Estado, primeiro, são a instância recursal, que eu, desde o início, eu preferiria que a instância recursal independente não fosse a CGU, não por não confiar na CGU, mas por considerar que o trabalho atual da CGU já é bastante grande e pela possibilidade de que essa instância recursal ela fosse, de fato, uma instância em que tivesse uma representatividade maior da sociedade civil. Mas, de toda maneira, como se configurou o formato final da lei, eu acho que o que vai permitir essa transparência são as informações que estiverem nos portais, seja no portal, né, da CGU,